Olá e seja bem-vindo a mais um episódio Desafio Agulhada.com. Esse é o episódio número 7. Hoje é dia 22 de setembro de 2025. Vamos ao que interessa. Vamos abrir aqui nossa lista de ativos. Eu já fiz o meu estudo e selecionei 4 ativos. Mas antes disso, vamos olhar os nossos trades. Vamos entrar aqui no TradingView. Vamos abrir aqui a nossa listinha do desafio do dia 19. Ele beliscou uma compra aqui, mas vamos lá de cima. DVA. DVA a gente continua vendido. Tá? O que ele fez aqui? Soltou aqui uma 2G, mas no meio aqui de uma tendência de baixa não significa muita coisa. O ADX continua acelerante, a agulhada ainda está valendo, Trix vendido, tá? Então eu acho que foi só mais um pullback, tá? Até esse número de força aqui. Eu acho que tem ainda espaço para cair mais, tá? A gente já fez a realização e o nosso target continua lá embaixo, nesses 116, 117, 116 por aí, tá? A gente não tem um target muito fixo não, tá? Esse aqui a gente vai deixar o trade acontecer, ele perdendo esse 126, aí ele vai ter mais força para chegar lá para baixo, vai ficar mais pesado. Aqui nós temos a CGL, deixa eu dar mais um pouquinho de espaço aqui. Aqui tá bom. A CGL nós continuamos vendidos, não é um trade que está dando muito certo, a gente ainda não conseguiu fazer uma realização, mas na sexta-feira passada ele soltou uma barrinha negativa aqui, então eu acho que pode ter sido somente um pullback. Continuamos no trade, já deu o kick da DX, o estocástico já comprou, mas o Trix continua vendido, tá? Então isso aqui não sinaliza, como a gente não foi estopado ainda, não sinaliza nada ainda para sair da venda, tá? Ele já perdeu a tendência, mas o Trix continua vendido. Bem vendido, por sinal. Estamos aqui comprados nessa Atos, que foi um trade novo. Beliscou aqui, deu uma recuadinha, meio tímida, né? A DXDMI continuou comprado, o Didi continua comprado, tá todos os indicadores aqui para compra. Então vamos aguardar aqui. Isso aqui é uma coisa que não assusta. O nosso stop está lá para segurar. Esses 50 dólares aqui, não confie nele aqui, nesse valor aqui. Eu não sei porque que o TradingView está calculando assim, tá? Se o nosso stop aqui é de 100 dólares, essa distância aqui não pode ser nunca 50. Então, por isso, a partir de hoje, eu vou usar uma outra plataforma para a gente fazer o Paper Trade, tá? Nós vamos largar o TradingView, vamos usar o TradingView somente para fazer análise gráfica. Nós vamos colocar a ordem na corretora que eu uso, eu abri uma conta simulada e nós vamos recomeçar aqui com os 10 mil dólares. Nós vamos manter esse trade aqui do TradingView, tá? Mas vamos continuar o exercício lá na corretora a partir de 10 mil dólares, tá? Então os trades de hoje nós vamos já fazer na nova plataforma. E aí, na sexta-feira também tivemos a Johnson Johnson. A Johnson Johnson não foi, a ordem não foi executada porque nós não tínhamos margem. Ainda bem, porque senão a gente seria estopado aqui bem na pontinha aqui, né? Seria estopado no mesmo dia. De qualquer forma, ela continua agulhadinha, tem uma tendência DMI bomber, a gente poderia até entrar de novo. Tá? Mas a tendência não está sensacional. Tá? E nas 4 horas, que foi o que motivou a gente a entrar, ele já perdeu a tendência, já deu o kick da DX, então já não tem mais a premissa aqui das 4 horas. Né? Então ele já fez um pullback aqui, buscou o nosso stop aqui, como a gente não estava posicionado, nada aconteceu, ainda bem. Então vamos lá, quais são os nossos felizardos de hoje? Vamos entrar aqui na seleção aqui do dia 22 de setembro. Nós temos aqui CDW, tá? Com uma agulhadinha de venda. Eu escolhi esse aqui porque está agulhado na venda, apesar de não ter tendência. Ela tem uma tendência bem forte aqui nas 4 horas com o Bollinger aberto, tá? Nós vamos dar uma olhada no gráfico, mas já fica aqui sabendo aqui como é que é o painel, tá? Eu copiei o painel para dentro do TradingView, para a gente poder saber como estava a fotografia no momento que a gente decidiu fazer o trade, tá? Temos aqui Fiverr,
agulhada no diário, com a tendência super acelerante e sem tendência no semanal, tá? Com o Bollinger aberto semanal. Vamos dar uma olhada no gráfico também, nas 4 horas está bem compradinho. Nós vamos olhar aqui a situação da Fiverr. Outro papelzinho selecionado foi essa NuScale Power Corporation. Lembrando, pessoal, que nada disso é recomendação, tá? Isso aqui é somente um exercício para a gente poder entender como é que nós achamos as oportunidades no agulhada.com e estendendo um pouco a parte educacional, como que a gente faz o trade, como é que a gente faz um planejamento de trade, coloca o stop loss, porque eu vejo que isso aí é uma pergunta muito recorrente do pessoal que faz o curso do Didi. Então vamos lá. Temos aqui a NuScale, a agulhadinha no semanal, a agulhadinha no diário, com a tendência em um alerta no semanal. E a Apple que lançou o seu iPhone 17, não tem nada a ver, não foi por isso que eu escolhi a Apple, eu escolhi realmente porque o gráfico me pareceu muito interessante. Aqui temos um Bollinger abrindo no diário, o Didi já está comprado, e uma tendência acelerante tanto no semanal, quanto nas 4 horas, quanto numa hora. E a formação do gráfico eu gostei muito. Nós vamos olhar também, e aí eu vou explicar qual é o racional por trás disso. Vamos entrar então na CDW. Vamos ver como é que está esse gráfico aqui. Já rabisquei bastante o gráfico, né? Já fiz aqui um DD Projection, já colei aqui a figurinha do agulhada.com, que é exatamente a mesma desse aqui. Vou tentar criar esse hábito aqui, para a gente poder se lembrar por que a gente entrou, né? Como é que estava a configuração no agulhada.com. Porque esse painel aqui, ele é dinâmico, então a gente precisa sempre, e como o objetivo aqui é provar que esse negócio funciona, a gente precisa de todos os dados para a gente poder se lembrar, né? Porque a memória é uma coisa que falha muito. Então já fiz aqui um DD Projection, não que o mercado esteja, né, dando bola para minhas linhas, mas é uma maneira da gente poder ver aqui. Está bem poluído aqui o gráfico, ainda mais nessa tela pequenininha. Vamos dar uma olhada aqui no semanal. Chegar esse negócio aqui para o lado. Qual é o racional aqui? Eu estou vendo aqui um ombro, cabeça a ombro invertido, meio entortado aqui numa tendência, meio entortado não, meio torto numa tendência, né, querendo buscar o fundinho desse canal de baixo aqui, tá? Então é isso aqui que eu estou enxergando. Ok? Fiz uma DD Projection aqui nessa tendência aqui que entrou, né, no dia 4 de agosto, e essa consolidação, ele está com a tendência de venda, e olha isso aqui, pessoal, um ponto falso no semanal, tá? Então, lendo o gráfico, a gente percebe que ele está querendo realmente ir para essa região aqui do 141,21, tá? Daqui a alguns dias, tá? Aqui tem um gap para ser fechado, um gapzinho aqui, e a gente sabe que em Didios 13 e 12, a gente lê que todos os gaps serão fechados e todo aquele que crê não se arrependerá. Então tá lá o nosso primeiro objetivo. Agora é claro que ele vai precisar vencer ou perder essa região aqui do 161, 160, né? De qualquer forma, vamos nos antecipar e colocar um trade aqui, tá legal? Então vamos lá. Eu vou fazer o seguinte agora. Hoje eu vou fazer um diferente. Vou botar o 158,50, vai ser uma venda stop. O CDW, eu vou anotar aqui 158,50, vai ser o nosso stop para a gente entrar. A gente vai entrar com uma ordem de stop, tá?
que é uma coisa bem interessante. Quer dizer, se ele romper, se ele perder isso aqui, a gente entra na operação e aqui nesse 151,50 vai ser o nosso primeiro objetivo. O nosso stop eu vou botar aqui no 165,15 e o meu target vai ser, vou colocar ele nesse 147. 147. Legal? Esse vai ser meu target final. É claro que o target a gente pode sempre esticar um pouquinho se os indicadores continuarem, né, indicando que o trade vai continuar. Então assim a gente continua no trade. Então nós vamos entrar na nossa corretora e vamos colocar a ordem. Estamos aqui nessa nova plataforma. Nós vamos colocar uma ordem de venda do tipo stop. Tipo stop, né? O preço 158,50. Timing day, o timing force é GTC, que quer dizer good till cancel, ou seja, ela vai ficar ativa até eu cancelar. Tá? E nós vamos colocar aqui um stop loss de 165,15. Conforme a gente fez o estudo lá. Também. Timing force. Nós vamos botar o target no 147. Ok? Tá legal? Então vamos lá. O nosso loss aqui está apontando que vai ser 665. Tá? Então a gente tem que dividir esse lote de 100 aqui por 6, mais ou menos, né? Então isso aí divide por 5, dá uns 20, né? Dá uns 20. E aí o nosso novo prejuízo aqui seria de 1,33. Então tem que diminuir aqui porque a gente quer não mais que $100 de prejuízo, tá? Então aqui mudei a quantidade de 15, de 20 para 15, 15 para 16, e deu aqui um prejuízo de 106,40, tá? Se a gente for estopado, tá legal? Se a gente 165,15, tá certo isso? 158,50, 165,15 e aqui o target de 147. Esse target está meio curto, mas tudo bem. Então a gente coloca a ordem lá e vamos, ok, me parece que está ok. Temos aqui uma ordem de venda nesse preço, o stop aqui e o nosso limite aqui. Então nós vamos transmitir essa ordem. Use. Ok, cheio de avisos, né? E aí a ordem está pendente. Quando abrir o pregão ele vai colocar a ordem. Nós vamos ver se ele vai beliscar a ordem. Tá? Então esse foi o primeiro trade da semana. Vamos voltar lá para o nosso TradingView e vamos abrir aqui o Fiverr. O Fiverr está agulhado na compra, sem tendência no semanal. Vamos olhar o gráfico. A gente deve sempre olhar o gráfico antes de colocar a ordem. O que aconteceu aqui na sexta-feira? Temos aqui a figurinha dele, para a gente poder se lembrar, né? Já fiz aqui o meu plano de trade, o stop no 25,15. Já vou anotar aqui o Fiverr, stop 25,15. Nós vamos botar a ordem aqui no 26,67, 26,67, 26,67 e o nosso target lá no 32,52. Vai ser uma ordem aqui limite, aqui mais ou menos onde fechou o pregão, mais ou menos não, exatamente no preço de fechamento,
que eu estou vendo aqui? Vamos lá. Primeiro eu estou vendo uma agulhada, a tendência entrante, né? A tendência bem acelerante aqui, bem entrante. Uma agulhadinha aqui, que não é exatamente uma agulhada, mas o algoritmo disse que é uma agulhada. E nós temos aqui alguns números de força. Tá? Olhando o semanal, ele me parece aqui que está nesse rame aqui, né? Veja, bem pequenininho. Esse negócio está atrapalhando mais do que ajudando, né? Vamos deixar ele aqui. Mas dá para fazer uma brincadeira, né? Esse aqui é o semanal, ele tá com, já deu um alerta, tá querendo entrar a tendência, né? Ele já deu um alerta de compra aqui, então eu acho que tem ainda um espaço aqui para ele trabalhar esse gráfico, tá? Se a gente traçar aqui uma linha aqui, né? Você vê que ele bateu aqui num suportão aqui, mais ou menos aqui no 20, né? E está querendo buscar lá aquela linha azul aqui, tá? É bem possível que aconteça, tá? Já aconteceu no passado. Ele está aqui numa resistência, mas a gente vai entrar mesmo assim, porque quem não arrisca não petisca. Essa recuada dele aqui, né, essa realização dele aqui assusta um pouquinho, mas às vezes é aquela história, né? Como ele fez um fundinho mais alto, né, aqui, deu agulhadinha, os indicadores estão bem favoráveis, a gente pode entrar com uma certa segurança, apesar de, né, o suporte e a resistência não vai existir, né? Apesar de ele ter morrido aqui, tá? Vamos lá, então vamos botar essa ordem aqui. Vamos abrir aqui o Fábio, já está aqui na nossa lista. Ele usa o TradingView. Por que eu não faço análise aqui? Porque esse TradingView aqui, essa versão, ela não me deixa botar os indicadores customizados. Não tenho DD, não tenho Trix. Aqui a ordem foi submitted. A gente pode fechar esse aberto aqui. Nós vamos fazer a ordem de compra. Vamos fazer a ordem limite de 26,67. 26,67. Isso aqui é igual ligar lá para o teu corretor, né? Fazer. Só que a gente está fazendo aqui manualmente. Nós vamos botar essa ordem aqui também, good to cancel. Vamos botar aqui o nosso stop loss. E aí a gente calcula depois o lote. O stop loss ficou no 25,15, não é isso? 25,15. E o nosso profit lá no 32,52. 52. Ok? Ok. Então vamos lá. Aqui deu 152 dólares. Então nós vamos ter que diminuir isso aqui para 70 mais ou menos, né? Vamos ver o que deu aqui. Já mudou aqui para 106,40. Vou deixar no 70 mesmo, né? Por volta de 100 dólares. Então esse aqui a gente pode botar a nossa ordem, transmitir. Do not use, ok. Do not use, ok. Ok. Done. Então temos lá a nossa ordem lá. Não sei nem se o dinheiro que a gente tem vai conseguir comprar isso, tá? Mas a gente vai assim mesmo. Depois, SMR. Vamos dar uma olhada no gráfico. SMR tem uma agulhadinha no semanal, já com o DD comprado no diário, com Bollinger. Ele subiu bastante aqui, né? Se você for medir aqui, de 38 para 46 são muitos por cento, né? Eu não quero nem ver, porque senão a gente vai desistir do negócio. Aliás, vamos botar aqui também esses ativos aqui na nossa listinha do desafio. Esse é um. Vamos botar o outro também do desafio. Aqui, tá vendo? Ih, ó, o SMR subiu 22%, tá vendo? Nem é bom ver muito isso, porque a gente começa a ficar com medo, né?
Mas como está agulhado, eu acho que ainda tem o que é para ser fechado. A gente vai botar o stop bem curtinho. E eu acho que vai buscar aquele topo aqui. Eu acho que tem força, tá? A tendência está bem acelerante, tá? Uma agulhadinha, uma agulhada santa. Vamos sem medo. Vamos botar o CWD também. Desafio. Ok, nós temos já 3 aqui e nós vamos botar a ordem lá. Aqui pode ser que ele esteja formando um ombro, cabeça a ombro, né? Mas ele já tinha um ombro, cabeça a ombro e ele não perdeu aqui, né? Ele não perdeu o ombro, cabeça a ombro e voltou rompendo esse Wzinho. Então eu acho que ele vai chegar lá nos 53,40. Tá? Então nosso target vai ser 53,40. O nosso stop está a 42,75. E vamos abrir a posição no 46,77. Vamos abrir a posição ali. Se ele abrir gapado hoje, não tem problema. Pode ser que ele volte um pouquinho e belisque a nossa ordem, mas também se ele for direto, deixa ele ir. Não tem problema. Não vamos ficar perseguindo o preço. Não é muito saudável. Tá? Então nós temos aqui o nosso... Vamos só dar uma olhadinha aqui no semanal. Né? Semanal ele já fez o pullback. Né? Ele já fez lá o pullback, já venceu esse número de força aqui. Então eu acho que tem grande chance de ir mais ainda do que esse target aqui. Você vê o que acontece. Né? Aqui ele veio, não veio, aqui ele rompeu. Então vamos botar essa ordem lá. Esse é o SMR. Não é recomendação, é somente um estudo. Então nós vamos botar aqui a nossa ordem de compra no 46,77. 46,77, exatamente aqui no preço de fechamento. Vamos botar o nosso stop loss, que é muito importante. A gente definiu 42,75. 42,75. E o nosso profit, só para a gente saber se é 3 para 1 ou não. 40. Quer dizer, aqui nós estamos perdendo 8% e aqui nós estamos ganhando 14%. São 402 dólares. Então nós vamos ter que diminuir isso aqui para 25. Vai dar 100 dólares aqui de prejuízo caso a gente seja estopado. Tá? O nosso stop está mais ou menos aqui. Nós vamos submeter essa ordem. Transmitir. Aí ele aparece lá os... Não tem problema. Regulatório. Ok. E dá. Tá? Então a ordem já foi lá. Aí estamos aqui. Ó. Aqui a gente pode mexer. Uma vez que a gente coloca a ordem, a gente pode mexer no gráfico. Tá? Por que eu escolhi esse stop loss? Porque ele está exatamente aqui na pontinha do W do meio aqui, né? E eu não quero botar muito caro aqui, senão ele vai ficar muito caro. E por último, nós temos aqui a nossa querida Apple, que está bem compradinha. Vamos dar uma olhada no gráfico. Não é máxima histórica, mas ela deu uma arrancada na sexta-feira. Vamos aqui, deixar eu para cá aqui para a gente poder se lembrar. O que temos aqui? Temos uma tendência acelerante, não tem alerta, mas o Didi já está comprado, né? Ele entrou a tendência na quinta-feira, mas só na sexta-feira ele abriu o Bollinger. Tá? No semanal, o que eu vejo aqui no semanal? Uma tendência bem acelerante já de algumas semanas. Tá? E eu estou vendo aqui que tem um topinho, né? Tá uma tendência clara aqui de compra. Eu quero pegá-la aqui nesse 259. Mais ou menos um 2 para 1. Nós vamos realizar aqui nesse 2,49. Então nós vamos lá para a nossa corretora. Vamos escolher a Apple. Então essa ordem vai ser uma ordem de buy, né, ou de compra. Limite. Qual é o preço?
245,50. Vou botar só no dia. E vamos botar aqui o nosso profit. Vai ser 260. Good to cancel. E o nosso stop loss 240. Vou botar 239,90. Tá? Então aqui nós temos que dividir por 5, 6 mais ou menos. Então aqui nós vamos botar 18. Deu 180, né? Se a gente perder, a gente perde 180. Vamos transmitir aqui. Ok. News. Ok. Done. Então é isso aí, pessoal. Temos aqui novas ordens já colocadas. Vamos só colocar a Apple aqui também no dia desafio. E a gente vai ficando por aqui. Obrigado pela audiência. Não esqueça de dar seu like, subscrever ao canal, assinar o canal, porque isso sempre ajuda. E vamos torcer para os nossos trades darem certo e a gente conseguir vencer esse desafio e provar realmente que o método CST funciona, mesmo para traders fracos como eu. Um abraço a todos.